Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos para uma próxima etapa, né? Agora vamos estudar o conjunto dos números racionais. Então, nós já estudamos o conjunto dos números inteiros e a partir de hoje nós vamos estudar o conjunto dos números racionais. Então, vamos ver a definição do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele engloba todos os números que podem ser escritos em forma de uma fração, ou seja, como A sobre B, com o A e o B números inteiros, e esse B não pode ser um número nulo. O que quer dizer não pode ser um número nulo, gente? Uma fração representa a operação de divisão, e nós não temos divisão por zero, então o B nunca poderá ser o zero, ok? O que mais nós trouxemos aí sobre o conjunto dos números racionais? A representação. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Por que a letra Q? Como a fração ela representa uma operação de divisão, o Q vem de quociente. Então, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Alguns símbolos são bem importantes para classificar e caracterizar números racionais. Alguns vocês já conhecem, né? E outros a gente vai conhecer hoje. Então, eu trouxe uma tabela onde eu tenho lá o E, que é o símbolo de pertence. O E cortado por uma barra é o não pertence. O C é o está contido. Esse C cortado por uma barra é não está contido. O C ao contrário é o contém e o C cortado por uma barra é o não contém. Então, quando que a gente vai usar o pertence e não pertence? A gente vai usar o pertence e não pertence para relacionar um elemento ao seu conjunto. Então, observem o exemplo. Eu trouxe aí para vocês, ó. A letra A, o 8 pertence aos naturais? Pertence, né? Então, usei aí o símbolo do E. O 8 é o elemento, o N é o conjunto. Então, elemento ao conjunto. Então, eu vou utilizar o pertence. O 8 pertence aos naturais. B. O menos 5 pertence ou não pertence aos naturais? Não pertence, né? Porque no conjunto dos números naturais, nós não temos número negativo. Então, o menos 5 é o elemento e o N é o conjunto. E o símbolo está contido, não está contido, e contém e não contém. Eles servem para relacionar conjunto com conjunto. Então, quer dizer que eu não posso relacionar um número ao conjunto usando os símbolos está contido, não está contido, contém ou não contém. Para relacionar elemento ao conjunto é o pertence e não pertence. E conjunto para conjunto, a gente vai usar esses 4 símbolos aí. E nós nunca iremos usar eles juntos, sempre vai ser usado de forma separada. Então, eu trouxe como exemplo para vocês, primeiro usando o está contido e não está contido. Então, o conjunto dos naturais está contido nos inteiros? O conjunto de números naturais está dentro do conjunto dos inteiros? Está, né, gente? Porque o conjunto dos inteiros é formado pelos números positivos e negativos. Então, o conjunto dos naturais está contido nos inteiros. Agora, vamos para o exemplo B. O conjunto dos inteiros está contido ou não está contido nos naturais? O conjunto dos inteiros não está contido dentro dos naturais, porque o conjunto dos inteiros não está dentro dos naturais. No conjunto dos inteiros, a gente tem os números negativos, e número negativo não é natural, ok? Agora, para usar o contém e o não contém, observe que, quando a gente usou o está contido e não está contido, era o primeiro conjunto que teria que estar dentro do segundo. Agora, quando eu uso o contém e não contém, observe que agora é assim, ó. Os inteiros contêm os naturais, agora é o segundo conjunto que precisa estar dentro do primeiro. Então, os inteiros contêm os naturais? Contém, né, gente? Dentro dos inteiros, a gente tem todos os números naturais, mais os números negativos. Na letra D, o conjunto dos naturais não contém os inteiros. O conjunto dos naturais não contém os inteiros. Verdade, né? Ó, dentro do conjunto dos naturais, a gente não tem o conjunto dos inteiros, porque os negativos não têm, os negativos não estão dentro dos naturais. Então, o conjunto dentro do conjunto dos naturais, né, os números que estão dentro desses conjuntos, não contém os números inteiros. Então, os naturais não contêm os inteiros, ok?
Conseguiram entender? A gente vai trabalhar exercício, né? Mas espero aí que vocês tenham compreendido. Então, pessoal, a partir da definição de conjunto dos números inteiros e do conjunto dos números racionais, a gente vai pensar aí na representação do conjunto dos números racionais. Então, eu trouxe o diagrama para ilustrar, né, essa representação. Então, no sexto ano, a gente estudou o conjuntos naturais, que eram os números que começavam a partir do zero, positivo, 1, 2, 3, 4, 5, para o infinito. Depois a gente estudou no sétimo ano o conjunto dos números inteiros. Então, o primeiro conjunto que a gente trabalhou esse ano foi o conjunto dos inteiros. Os inteiros, né, eles têm dentro desse conjunto todos os números naturais mais os números negativos. E agora nós estamos estudando o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais é o conjunto onde eu posso representar um número em forma de fração. Então, um número natural eu posso escrever em forma de uma fração, um inteiro eu posso escrever em forma de uma fração, e ainda tem as próprias frações e os números decimais, né? O decimal exato, a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Eu trouxe algumas observações. Todo número natural é inteiro, porque o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, eu trouxe como exemplo o número 5, né? Número 5 eu posso escrever como sendo mais 5, caracterizando o número inteiro. Outra observação. Todo número inteiro é racional. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Eu consigo escrever um número inteiro em forma de uma fração. Então, observe o exemplo. Eu trouxe o mesmo número 5, a transformação para inteiro, mais 5, e esse 5 eu posso escrever como uma fração 5 sobre 1. E para ilustrar, né, essas observações, eu trouxe esse desenho, né, onde eu tenho lá os naturais, são os números positivos, os inteiros, que são todos os positivos e negativos, e os racionais, né, que eu trago aí a pizza para ilustrar esse número racional, que é formado por um número decimal infinito, né, que pode ser uma dízima periódica simples, uma fração, um sexto, ou um decimal exato, que eu trago como exemplo 0,8. Espero que vocês estejam entendendo. Então, a gente já representou, né, no diagrama. Agora, a gente vai representar o conjunto dos números racionais na reta numérica. Então, na reta numérica, eu trouxe aí como exemplo para vocês, né, esses números. 2 terços, menos 3,5, 3,25, menos 2,6, 2,333, 21 quintos e menos 3 quartos. Então, de que forma a gente vai representar? Pessoal, quando nós temos uma fração, a gente pode transformar essa fração no número decimal. Lembrando que para transformar um número fracionário num número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, ok? Então, observe como que ficou na nossa reta numérica. Olha aí. Olha como ficou a nossa reta numérica. Então, em vermelho, né, tá os números aí que a gente localizou. Então, a reta numérica, eu vou escrever ela, né, igualzinho uma reta nos inteiros. Vou centralizar o zero, né, à minha direita eu tenho os números positivos e à minha esquerda eu tenho os números negativos. O espaço entre os números tem que ser o mesmo, né, entre o 0 e 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, e a mesma coisa à esquerda. Do 0 ao menos 1, do menos 1 ao menos 2, eu vou ter que ter a mesma distância entre os números. Então, se a gente dividir o 2 por 3, né, na fração 2 terços, a gente vai ter o número 0,666. Então, quer dizer que esse número ele fica entre o 0 e o 1. E ele fica aí, né, mais perto do 1. Então, observe que a gente colocou ali o número 2 terços. Depois, nós temos menos 3,5. Se nós dividirmos o 3 por 2, a gente tem 1,5. Então, a gente vai ter menos 1,5. Sendo assim, né, esse número ele fica entre menos 2 e menos 1, bem no meio. Então, entre o menos 2 e o menos 1, a gente vai ter lá a fração menos 3 meios. Depois, nós dividimos o 21 por 5, na fração 21 quintos. E isso ficou igual ao número decimal 4,2.
Sendo assim, né, esse número vai ficar entre o 4 e o 5. E ele vai ficar mais perto do 4. Então, observe que lá na reta a gente escreveu 21 quintos. Então, é tudo aproximadamente, né, gente? Não é igual, é aproximado. E, por último, né, a fração menos 3 quartos, a gente dividiu o 3 por 4 e chegou no número decimal 0,75. Só que esse número é negativo, então ficou menos 0,75. Sendo assim, né, esse número ele vai ficar entre o menos 1 e o 0. E mais perto do menos 1. Então, observe que está lá mais perto do menos 1, menos 3 quartos. Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, então, continuando ainda na reta numérica, nós vamos ter a representação aí na reta numérica da imagem geométrica, da abscissa, do oposto ou simétrico de um número. Então, eu trouxe a reta numérica. Observe que essa reta numérica, né, nós vamos ter aí números naturais, números inteiros, números fracionários e números decimais. Então, essa reta numérica, que eu estou chamando de reta R, ela é uma reta do conjunto dos números racionais. Porque a gente viu que dentro dos racionais nós temos todos os números naturais, todos os números inteiros, os números fracionários e os números na forma decimal. Então, o que seria a imagem geométrica? Então, na reta numérica, cada ponto pode ser indicado por uma letra maiúscula. Então, a imagem geométrica do número 3 é a letra C. A imagem geométrica do número menos 1 é o A'. Então, observem que a imagem geométrica é a letra que representa o número. E a abscissa? Se a imagem geométrica é a letra, a abscissa é o número que corresponde a essa letra que nós chamamos de imagem geométrica. Então, a abscissa da imagem geométrica B é o número 2. A abscissa da letra C é o número 3. Então, a abscissa é o número, a imagem geométrica, a letra. O oposto de um número ou simétrico. Nós também já estudamos isso, né, quando trabalhamos com os números inteiros. O oposto de menos 1/2 é mais 1/2. Então, o oposto é o contrário, sinal contrário. Se eu tenho um número negativo, o oposto vai ser o número na sua forma positiva. Se eu tenho positivo, o oposto é a sua forma negativa. Depois nós vamos ver valor absoluto ou módulo de um número racional. Então, a definição de valor absoluto e módulo é a mesma para os números inteiros. Então, valor absoluto ou módulo é a distância do número até o 0. Então, eu trouxe aí para vocês uma outra reta numérica. E nessa reta numérica, né, uma reta onde eu tenho aí vários números dentro de raízes, o pi, número fracionário, número decimal, número inteiro, número natural. E aí eu trago essas observações. Então, o módulo ou valor absoluto é a distância entre o número racional e a origem da reta numérica. Quem é a nossa origem, gente? A nossa origem na reta numérica é o 0. Então, se eu quero o módulo de menos 3, é a distância do menos 3 até o 0. Quantas distâncias nós temos do menos 3 até o 0? 3 distâncias. Então, outra observação. O módulo de um número será sempre um valor positivo. Não importa se esse número é positivo ou negativo, o módulo é sempre positivo. Por quê? Porque módulo é a distância percorrida e distância não é nunca negativa, ok? Então, eu trouxe alguns exemplos, né, para vocês. Então, eu trago aí como exemplo um número inteiro. Essas barras caracterizam um módulo, né? Então, dentro das barras, que é o módulo, eu quero o módulo de mais 3. O módulo de mais 3 é 3, porque do mais 3 até o 0 eu tenho 3 distâncias. O módulo de menos 3. Do menos 3 até o 0 eu tenho 3 distâncias. Então, o módulo de menos 3 é 3. Esse módulo pode ser de um número fracionário. Qual é o módulo de menos 5/2? A distância do menos 5/2 até o 0 é 5/2. Então, quando eu estou tirando o módulo,
as barras não aparecem mais. O módulo de mais 5/2. O módulo de mais 5/2 é 5/2. Ok, pessoal? E de um número decimal? Ó, o módulo de mais 0,4. Qual a distância do mais 0,4 até o zero? A distância é 0,4. E se esse módulo é negativo, menos 0,4, eu estou falando de distância, espaço percorrido, sempre será positivo. Então, o módulo de menos 0,4 é 0,4. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Comparação dos números racionais. Então, como que nós podemos comparar aí dois números racionais? Quando os números estiverem na forma fracionária, nós podemos converter esses números para a forma decimal. E aí fazer a comparação. Olha aqui como fica no exemplo. Lá no exemplo eu coloquei 5/4 e 7/5. Então, primeiro vamos transformar os 5/4 no número decimal. Então, 5/4 é igual a 1,25. Como que a gente descobriu esse número decimal? A gente dividiu o numerador pelo denominador. Dividindo o numerador pelo denominador, a gente tem um número decimal 1,25. Depois, a gente vai transformar a fração 7/5 em um número decimal. 7 dividido por 5 é igual a 1,4, que é a mesma coisa se a gente for igualar um número de casa, né? 1,40. E aí, podemos, então, comparar. 1,25 é menor que 1,40, né? O número antes da vírgula é 1, eles são iguais, mas depois da vírgula, um é 25 e o outro é 40, se igualamos o número de casa. Isso quer dizer, então, que a fração 5/4, ela é menor que a fração 7/5. Uma outra forma de comparar números racionais, quando eles estiverem na forma fracionária, nós também podemos descrever com o mesmo denominador. E como escrever uma fração, ou duas frações, ou até mais frações, como com o mesmo denominador? A gente pode fazer o cálculo do MMC, do mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum. Eu trouxe um exemplo aí para vocês, também a fração 7/5 e 5/4. E nós vamos tirar o MMC de 5 e 4. O MMC de 5 e 4 é 20. Então, nós vamos ter a fração 7/5. O denominador agora não vai ser mais 5, vai ser 20. 20 dividido por 5 é 4. E esse 4 eu vou multiplicar pelo 7. 4 vezes 7 é 28. Então, a fração 7/5 vai virar a fração equivalente 28/20. A mesma coisa nós vamos fazer com a fração 5/4. Como nós já tiramos o MMC, a gente sabe que o 4 não vai ser mais o denominador agora será o 20. Então, 20 dividido por 4, 5. Esse 5 vai passar multiplicando o numerador. 5 vezes 5, 25. Então, nós vamos ficar com a fração equivalente a 25/20. Quando nós temos aí frações com o mesmo denominador, a maior fração ou maior número será aquela que tiver o maior numerador. Então, observe, né, que as frações com o mesmo denominadores será maior a que tiver o maior numerador. Como o maior numerador aqui é o 28, então a gente conclui que 28/20 é maior que 25/20, ou seja, 7/5 é maior que 5/4. Uma outra forma aí de descobrir ou comparar números racionais é quando esse número racional ele estiver na sua forma decimal. Quando estiver na sua forma decimal, né, ou fracionária, né, será maior o número que estiver à direita do outro na reta numérica. Então, agora a gente está comparando aí um número racional, decimal ou fracionário, mas na reta numérica. Então, eu trouxe aí o exemplo da reta numérica, e aí vocês observem que o número que está à direita sempre é maior, né? Se a gente for aí observar menos 5/2 e menos 1,666, quem está à direita é o menos 1,666. Então,
o número menos 1,666, ele é maior que a fração menos 5/2. Lá, agora no lado positivo da reta, raiz de 2 e raiz de 5. Quem é maior? O maior número é a raiz de 5. Por quê? A gente nem sabe qual é o valor da raiz de 5, mas como ela está à direita da raiz de 2, né? Ela está depois da raiz de 2, então a raiz de 5 ela é maior que a raiz de 2. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, se a gente for comparar aí o número decimal menos 0,4 e o menos 1,666, o número menos 0,4 está à direita, portanto, ele é maior, né, do que o menos 1,666. Pessoal, boa semana para vocês e até a próxima aula.